Boa noite, alunos do curso técnico em segurança do trabalho. Vamos a mais uma aula da disciplina de organização e administração do trabalho. Nas aulas anteriores, nós vimos mais sobre a questão administrativa das empresas. Agora a gente vai tratar do aspecto que nós chamamos de organização, tá? Vamos ver primeiramente a partir da página 12, no tópico 6, que fala sobre estrutura. Uma organização pode já nascer grande, mas muitas vezes alguém começa a desenvolver sozinho uma determinada atividade. Atividade essa que vai crescendo e tomando vulto, ou seja, tomando volume. Uma cadeia de lojas de empadas pode ter começado com alguém fazendo um bico, ou uma viração, preparando algumas empadas em casa e depois as vendendo nas redondezas, voltando depois para fazer e tornar a vendê-las. Bem, a organização, tá? Ela é necessária dentro de um aspecto estrutural. De que forma? Quanto mais determinado negócio cresce, mais complexo se torna a sua estrutura. Então, determinada empresa vai acumulando atividades, vai acumulando afazeres. E para que essa empresa continue a desenvolver suas atividades de forma eficiente, precisa haver um trabalho de divisão, tá? Ou especialização do trabalho, certo? Que é o grau de divisão das tarefas. Divisão e organização do trabalho nada mais é do que deixar algumas pessoas responsáveis por algumas atividades. De que forma isso beneficia o crescimento da empresa? Ora, se eu tenho uma pessoa desenvolvendo unicamente uma tarefa, a tendência é que, com o passar dos dias, aquela pessoa vai desenvolver aquela tarefa com facilidade e da melhor forma possível. Assim, a empresa vai ter produtos de melhor qualidade e produzidos em menos tempo. Estruturação. A maneira pela qual as tarefas são distribuídas pelas pessoas da organização denomina-se estrutura organizacional. No organograma a seguir, vimos uma possível estrutura para a embrionária fábrica de empadas do exemplo que nós citamos acima. Considerando uma situação em que já existam cobra computadores e sistemas brasileiros no final dos anos 80. Tá? Aí nós temos: o dono cuida de tudo, supervisionando a atividade de todos os demais e envolvendo qualquer problema que apareça, resolvendo qualquer problema que apareça. A secretária o ajuda, atende o telefone, anota pedidos, faz compras, tem um auxiliar que serve para levar e buscar encomendas e fazer outros serviços. 2 vendedores percorrem as ruas do bairro, um atendendo a região sul, outro norte, vendendo empadas e voltando para pegar mais mercadoria e prestar contas. O cozinheiro prepara e embala as empadas com a ajuda de um rapaz. Olha só, nesse caso, o organograma que demonstra a estrutura da empresa está ilustrado abaixo. A gente tem o dono no topo, porque ele é responsável por supervisionar tudo. Aí, abaixo dele, no mesmo nível, a gente tem a secretária, o vendedor, 2 vendedores, cada um em uma das zonas, um na zona norte, outro na zona sul, e o cozinheiro. A secretária tem um auxiliar, porque ela tem muitas atividades, assim como o cozinheiro também tem, tá? E essa é a estrutura básica dessa empresa que trabalha na confecção e venda de empadas. Outra questão é a departamentização. Quando uma empresa é bastante significativa, grande, ela acaba tendo várias seções. Essas seções nós chamamos de departamentos, certo? E departamentizar é justamente dividir a empresa em vários setores. Cada um vai ser responsável por uma atividade específica. Para ver, gente,
departamentização adequada, nós devemos considerar 3 aspectos: a eficiência, a eficácia e a efetividade. Eficiência é cumprir, tá, suas obrigações dentro do padrão. A eficácia, certo, é concluir as atividades de maneira que eu consiga atingir a eficiência da melhor forma possível. Ou seja, de maneira mais rápida, de maneira mais barata para a empresa, tá bom? Com menos custos. E por último, a gente tem a efetividade. Efetividade é conseguir, gente, atingir os objetivos, certo? Então, se eu divido a minha empresa de modo que eu consigo cumprir as atividades que eu propus, eu consigo cumprir bem, ou seja, fazer isso de forma que a gente chama de eficaz, e consigo atingir meus objetivos sendo efetivo, eu vou conseguir atingir no final das contas a missão e bater todas as metas da empresa, atingir, galgar as metas que a minha empresa apresenta. Existem, tá, algumas maneiras de departamentizar, ou seja, de dividir a empresa em setores, tá? A gente pode estar usando alguns critérios para fazer essa divisão. A gente tem a forma funcional, que é dividir os departamentos, cada um pelas funções. Temos a forma de dividir por processos, ok? Ou seja, cada uma das etapas da produção de determinado bem, a gente chama essas etapas de processo, então a gente pode dividir dessa forma. Por produtos, cada departamento fica com uma linha de produtos, ou seja, um grupo determinado de produtos. Por área geográfica, cada departamento vai ficar em um local diferente. Ou por clientes, de acordo com o perfil da necessidade de cada um deles. Ok? Se eu tiver clientes com necessidades diferentes, para cada um dos clientes vai haver um departamento específico. Aí nós temos abaixo um exemplo, um outro organograma, que ele vai tratar da estrutura matricial de uma empresa, certo? O que seria, pessoal, essa estrutura matricial? Nada mais são do que as principais atividades, funções ou cargos da empresa, sendo desenhadas em uma forma de gráfico, em uma forma de organograma, que a gente chama esses desenhos onde tem várias células, vários quadradinhos que especificam as funções e cargos mais importantes da empresa. Aí nós temos nesse organograma, tá, nessa estrutura matricial, a presidência, porque ela é o topo da hierarquia, o cargo ou departamento mais importante. Atrelado à presidência, a gente tem diretamente as 3 funções básicas da empresa. A questão do desenvolvimento, a produção e o marketing. Esse é o exemplo de uma empresa de automóveis. Aí nós temos a presidência atrelada aos aos departamentos de desenvolvimento, produção e marketing. No setor de desenvolvimento, ele está relacionado. Essa empresa trabalha automaticamente com 2 produtos, os automóveis e os tratores. Relacionado ao desenvolvimento dos automóveis, a gente tem o desenvolvimento dos próprios automóveis, dos tratores, o desenvolvimento de tratores, a produção de automóveis, produção de tratores e marketing de automóveis e marketing de tratores. Enfim, é uma estrutura onde a gente tem dividido aí os departamentos da empresa. Vamos ver também agora a questão da autoridade. Toda empresa, ela tem uma questão que a gente chama de hierarquia, gente. O que é a hierarquia? É a cadeia de comando. Nós temos chefes, dirigentes e temos pessoas subordinadas, empregados que se sujeitam à autoridade de determinados chefes.
Para isso, é formada uma cadeia de comando. A cadeia de comando se considera a linha contínua da autoridade, que se estende desde a direção até as posições mais inferiores de determinada organização, definindo quem gerencia e quem é subordinado a quem, tá? Que é a chamada hierarquia. Nós temos aí alguns níveis de hierarquia, de cadeia de comando. Nós podemos citar, tá, que nas aulas passadas a gente viu um pouco a respeito de dirigentes, a respeito de administradores, de gestores, e todos eles exercem papéis importantes dentro da empresa. São figuras de autoridade que ajudam a empresa a desenvolver suas tarefas da melhor forma possível, como comandando os seus subordinados para que todas as atividades sejam devidamente cumpridas. Aí nós temos esse conceito que nós chamamos de amplitude administrativa. Como assim, professora? Amplitude administrativa. Bem, nos cargos mais importantes da empresa, nós sempre vamos ter menos funcionários. E nos cargos que são considerados menos importantes, a gente sempre vai ter uma maior quantidade de funcionários. Por que isso, professora? Primeiro, porque deixa a empresa mais organizada. E segundo, pelos custos da empresa. Bem, os empregados que são de níveis de comando mais avançados, diretores, gestores, eles recebem mais. Então, se a empresa tiver muitos diretores e gestores, há dois problemas. Ela vai ficar desorganizada, porque ela vai agir de acordo com a função de vários diretores, e ela vai ter problemas financeiros, porque ela não vai ter condição de pagar todos os diretores, já que eles ganham tão bem. Certo? Então, aqui a gente tem essa linha que ela nos dá o norte. Certo? E vocês conseguem perceber aqui que os níveis de organização, eles podem ser feitos com base em múltiplos de 4, de 6, de 8 e de 10. A maioria das empresas utiliza um número de 10, múltiplos de 10. Como assim? Olha só. 10 ali, por exemplo, as que usam múltiplos de 10, os níveis vão avançando de 10 em 10. Por exemplo, se eu tenho um gerente, né, no grupo que vai avançando de 10 em 10, o gerente é o número 1. O diretor geral, por exemplo, é o número 1. Ou pode ser o proprietário. Cada proprietário pode ter 10 subgerentes, certo? Cada proprietário pode ter 10 subgerentes. Cada subgerente desse pode ter 100 encarregados no seu comando. A cada 100 encarregados eu vou ter 1.000 funcionários. Ou seja, tá? Eu vou ter um único presidente na empresa. Essa mesma empresa vai ter 10 subgerentes. Essa empresa que tem 10 subgerentes vai ter 100 encarregados e 1.000 funcionários no total. É um esquema de organização. Ou seja, gente, cada um desses níveis vai ficar responsável por um grupo, certo? E a hierarquia vai seguir assim, por exemplo, esse único presidente, quando ele tiver um problema para reportar, ele não vai lá nos funcionários mais baixos, ele vai reportar aos 10 subgerentes. Os 10 subgerentes, quando tem algum problema, eles vão tratar com quem? Vão tratar com os 100 encarregados. E os 100 encarregados, quando tem um problema, eles vão resolver dentro do seu grupo de 1.000 funcionários cada. Ok? Aí a gente tem um processo de centralização e descentralização. O que é centralização, gente? Quando o líder, seja um dirigente, seja um gerente, ele acumula as funções para si, ele está centralizando as funções. Entenderam? Ele está colocando a autoridade toda em cima dele. Quando eu faço a distribuição da autoridade, eu estou tirando a autoridade do centro
da gerência. Então, isso é chamado descentralizar, tirar do centro, que é justamente o contrário da centralização. Enquanto na centralização eu concentro a autoridade em uma pessoa só, na descentralização eu distribuo essa autoridade em várias pessoas. Ok? Aí nós temos processos importantes como o processo de supervisão. A supervisão, ela consiste na distribuição das atividades e em atribuir responsabilidades. Isso é supervisão. E o supervisor, ele vai estar checando se cada pessoa está desenvolvendo a atividade que foi entregue para ela executar. Agora, nós vamos ver a respeito da delegação. Delegar, gente, é atribuir autoridade ou responsabilidade para outra pessoa. Por exemplo, se na sala eu coloco alguém para organizar determinado seminário, eu estou delegando, estou entregando a função de organizar o seminário para aquele aluno. Delegar é entregar funções ou responsabilidades. Esse é o processo de delegação. Já a comunicação, ela trata a respeito da troca de ideias ou troca de informações. Quando a troca de informações e ideias acontece de maneira eficiente, eu digo que a comunicação daquela empresa está bem desenvolvida. Isso que a gente considera como uma boa comunicação. Olha só, nós temos, gente, alguns níveis de comunicação e tipos de comunicação que vão fazer com que a mensagem se espalhe de maneira mais rápida ou menos eficiente. Nós temos as comunicações verbais, que nada mais são do que a passagem da informação pela voz, certo? Pela conversa. Pode ser em um auditório, pode ser em uma reunião, tá? É um exemplo de comunicação verbal. Nessa, você deve ter cuidado com o tom que vai utilizar e com a pronúncia das palavras. Por quê? Quando eu uso a comunicação verbal, eu estou me comunicando diretamente através da minha voz. E o tom da minha voz, ele vai despertar um sentimento em quem escuta. Se eu falar, por exemplo, com um tom de arrogância, de prepotência, eu posso fazer com que a pessoa que escuta a minha ordem se sinta humilhada. Em vez de fazer com que aquele funcionário produza aquilo que eu desejo, eu posso, na verdade, deixar aquele funcionário com raiva. Aí, nenhum dos dois sai ganhando. A gente tem também a comunicação escrita, certo? E ela é menos usada nas empresas, mas ela também é usada porque ela serve para fazer uma comunicação mais duradoura. Serve também como forma de documento, de prova para alguma coisa, algo que pode ser consultado depois. Hoje também nós temos a comunicação eletrônica, que ela é usada quando eu quero me comunicar de maneira rápida. Normalmente, essa comunicação eletrônica, ela usa recursos como a internet, como aplicativos de mensagem, por exemplo, aqueles grupos de WhatsApp. Entenderam? É nesse perfil. Aí a gente tem a comunicação interpessoal. A comunicação interpessoal, gente, é a comunicação entre pessoas, tá? Então, a gente chama isso de comunicação interpessoal, ok? Que é mais voltada à questão do diálogo. E costuma tratar de questões mais pessoais da empresa. Certo? Questões mais sigilosas, que normalmente não saem do ambiente empresarial. A gente tem alguns mecanismos para que a comunicação aconteça. Toda comunicação, ela tem alguns elementos que formam o processo comunicativo. Para que a comunicação aconteça de maneira mais eficiente, algumas barreiras precisam ser vencidas.
E a gente precisa utilizar também alguns recursos para que ela aconteça de maneira eficiente. Por exemplo, realimentação. O que é isso? É quando eu repasso a mensagem para as pessoas da minha empresa e eu vou questionar se as pessoas entenderam, para verificar se de fato elas compreenderam como eu gostaria que elas tivessem entendido a mensagem que eu passei. Por exemplo, você passa um comunicado na empresa para os funcionários, aí depois você começa a perguntar: você entendeu isso? Você entende que a gente tem uma reunião marcada amanhã? Você conseguiu compreender a mensagem? Isso são o que a gente chama de realimentação. É reforçar determinada mensagem passada e, ao mesmo tempo, verificar se ela foi compreendida. O outro processo é simplificação. Quando você se comunica, você tem que escolher as palavras mais simples. Quem se comunica bem não é quem usa palavras difíceis. Se comunicar bem significa se comunicar de maneira que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. E escutar e a escutativa. A escutativa é quando você está recebendo uma comunicação. Você tem que olhar o interlocutor nos olhos, parafrasear, falar a mesma coisa com palavras diferentes. Isso é parafrasear. Fazer perguntas, não interromper, certo? São aspectos que reforçam uma boa comunicação, pessoal. Temos a comunicação organizacional. Essa comunicação, ela pode ser formal ou informal, a comunicação organizacional. Ela pode acontecer de cima para baixo e de baixo para cima, ou seja, dos dirigentes da empresa até os funcionários mais subordinados ou dos funcionários do baixo escalão até os mais altos dirigentes. Ok? Pode ser lateral ou horizontal, quando eu me comunico com pessoas que têm cargos parecidos com o meu. Aí a gente chama de lateral ou horizontal. E por último, a gente tem um pouco sobre tecnologia da informação. Tecnologia da informação, ou TI, são as áreas da empresa que elas vão utilizar tecnologia no processo comunicativo, como o nome já sugere. Nós temos, na maioria das empresas, um setor que ele faz uso disso. Registra informações no computador, cria arquivos, certo? E esses setores, eles fazem uso dessa tecnologia da informação. Ela deixou o processo de comunicação mais rápido e deixou também o processo de consulta das informações mais fácil, tá? Porque hoje em dia as empresas, elas arquivam poucas coisas em pastas, em arquivos físicos. A maioria dos arquivos são todos virtuais, no computador mesmo. Isso facilita a consulta e a organização de toda a empresa em si. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.